O bicho pega com o AI-5 em 68, final de 68, 13 de dezembro de 1968, para ser bem exato. É uma data marcante na história de quem viveu essa época. Aí você tem a censura total, absoluta, à liberdade de imprensa. Nós só vamos recuperá-la no final do período militar, em 1985, com o fim do mandato do Figueiredo. De 68 a 85. De 68, onde você tem um período de censura brava. Como é que essa censura era exercida? Até estava pensando nisso hoje. Então, tem várias... Eu queria que você contasse histórias que você viveu ali. Tem várias histórias que eu vivi. Por exemplo, o governo militar mandava para todas as redações do país censores. Eles se chamavam censores. Era o cargo deles. Era o cargo deles. Um ou dois, dependendo do tamanho da redação. Nada era publicado sem que passasse pela censura deles. Então, eles diziam, isso pode, isso não pode. O que pode? Pode o que elogia o governo, que bajula o poder, que diz que o general é incrível. Não pode falar de injustiça, não pode falar de desigualdade social, não pode criticar o governo porque não tem eleição direta, porque não tem partido político, está proibido. Não pode nada. Não pode nada. O meu pai assinava o jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, que é um jornal centenário do século XIX, que é um jornal, sempre foi o jornal da elite paulistana, né? Sempre foi o jornal que foi a voz dos interesses da grande elite paulistana, quatrocentona e tal. Ele pode ser acusado de tudo, menos de ser comunista, esquerdista. Ele nunca foi e nunca será, né? Está sempre nas mãos da família Mesquita. Mas os mesquitas, usando o jornal, o negócio deles não sobreviveria se a imprensa não fosse livre, porque o negócio deles era a imprensa. Então, o que eles fazem? Eles censuram, chega ao jornal com tudo que ia ter. O censor fala, isso não. Aí eles põem uma receita de bacalhau ao forno. Então, chegava na minha casa o Estadão, a principal matéria era bacalhau ao forno. E aí, durante anos... Nas entrelinhas já estava dizendo que... Não, todo mundo começou... Imediatamente, todo mundo falou, aí se abria lá, tinha doce de cacau, não sei das quantas, cocada, arroz com feijão, não sei, enfim. O jornal era... Substituindo as matérias. Todas as matérias censuradas viravam receitas. E aí, isso, de uma certa maneira, era pior do que deixar aquela notícia, porque isso ridicularizava o poder. Falava, as pessoas sabiam, a gente não pôde ler isso, eu não tive acesso a essa informação. O que será que é?